Olá, internauta! A TV O Tempo inicia hoje uma série de videochats sobre o Enem. Aqui no estúdio, eu recebo Guilherme José Barbosa, pedagogo e consultor empresarial na área de educação. Também a repórter Fernanda Nazaré Assis, da Editoria de Cidades do jornal O Tempo. Você pode enviar a sua pergunta acessando o nosso site www.tempo.com.br. Bom, Guilherme e Fernanda, muito obrigada pela participação. A gente vai conversar sobre o Enem, já estão chegando perguntas aqui para a gente. E eu vou ler a primeira, que é do Antônio de Carvalho, de Ibirité, Minas Gerais. Ele pergunta: estou fazendo o Enem pela primeira vez. O que fazer? A redação eu faço primeiro ou deixo para depois da prova? Assim, a dúvida sobre a redação. É a primeira que ele faz ou ele faz a prova primeiro? Pois bem, primeiro eu quero agradecer a oportunidade de estar abordando esse tema e ressaltar a importância desse evento, desse jornal, em vista da importância da educação num processo educativo brasileiro. Isso é muito importante. Uhum. Na verdade, a redação, ela toma um caráter muito importante para o âmbito de Minas Gerais, o que se refere, então, à Universidade Federal de Minas Gerais. Portanto, é importante a pessoa mesmo começar a fazer uma análise, um autoconhecimento da sua proposição, de como é que ele desenvolve a sua capacidade de redação. Sendo ele uma pessoa voltada a uma facilidade com as habilidades de redação, é melhor que ele deixe a redação para posterior. Caso contrário, ele deva iniciar as suas provas a partir, então, das questões apresentadas no caderno de perguntas e respostas. Uhum. Bom. Professor, uma dúvida também que os alunos, né, nas conversas que eu tenho tido com os alunos que estão se preparando para o Enem, e até os treineiros, né, do segundo ano do ensino médio, eles têm dúvidas em questão a estratégias de como começar a prova. Se começa pela questão mais fácil, se começa pela mais difícil, se dedica primeiro às questões fáceis e depois abre mão da difícil que não consegui fazer, ou então dedica mais tempo para difícil. Eles têm essa dúvida, até para preocupação, apesar dos quase 5 horas de prova, eles têm preocupação também com o tempo, né? Porque é uma prova relativamente extensa. Por ser uma prova muito longa, o importante é o aluno dividir seu tempo em 4 etapas. A primeira etapa, o que ele vai decidir fazer, aquilo que eu chamaria de perguntas mais fáceis, Fernanda. É bem possível que ele não saiba fazer essas questões e ele vai deixar essa pergunta para o segundo tempo. Então, ou seja, o primeiro tempo é as perguntas mais fáceis. Uhum. O segundo tempo, as perguntas com menos dificuldade. Depois, ele terá um tempo para fazer as perguntas relativamente mais difíceis. E no quarto tempo é aquela que ele acha que realmente ele não tem domínio. Então, na verdade, dividir o seu tempo em 4 etapas de prova. O primeiro tempo, ele vai encontrar as mais fáceis. E como encontrar as mais fáceis? Resolvendo sem perder tempo na primeira etapa. Depois ele vai determinar um tempo maior para as mais difíceis. Depois, assim sucessivamente, até chegar. Eu diria que até a última é onde ele realmente vai poder fazer o chutômetro. Uhum. Onde ele necessariamente não vai conseguir responder. Uhum. Até porque tem um padrão que o Enem, ele consegue, às vezes, né, na avaliação, perceber se o aluno chutou a questão ou não, pelo fato de dar uma resposta muito diferenciada do que foi do padrão, né, de questões anteriores. Então, chutar nunca é uma boa alternativa. Chutar nunca é uma boa alternativa. Ela só vem acontecer no último instante. Uhum. Por quê? A partir do momento que as perguntas do Enem têm os seus extratores de questões, não tem nenhuma pergunta que não apresente coisa certa. Todas apresentam uma resposta possível. Então, sendo assim, ele vai ter, no primeiro momento, respostas para perguntas totalmente certas, que a gente diria agora um gabarito A. Depois ele acertaria o gabarito 2, ou gabarito B, que são as questões que têm a aparência de um pouco mais fáceis. Depois ele viria na terceira etapa, que são as perguntas onde ele vai ter que tratar com mais delicadeza para poder encontrar
pistas de mais certas. Na verdade, não há chutômetro, ele vai jogar com aquilo que é mais próximo da verdade. Agora, e para isso, o interessante é muitos candidatos às vezes ficam muito nervosos e já pegam a prova e vão fazendo. O interessante é ler a prova toda primeiro, né? Eu diria que ler parte da prova, porque à medida que ele vai ler toda a prova, ele já está perdendo tempo. Então ele deveria ler por etapa de prova, ele divide a prova em 4 etapas, como eu disse, numericamente falando. Então ele vai ler as primeiras questões e vai encontrar as suas facilidades e dificuldades. Passa para outra etapa. Não ler totalmente a prova inteira. Ele deve ler a prova por etapas para poder se localizar diante das dificuldades e habilidades que ele tem para responder às questões. E é interessante ler aquele enunciado mais de uma vez, né? Porque muitas vezes até nessa questão de estar nervoso, de ter questões que ele está menos familiarizado, e aí a gente falou aí do chutômetro, ao invés dele já não sei muito bem esse assunto, às vezes é alguma coisa que ele consiga extrair ali da memória, né? Daquilo que ele já estudou, né? Na verdade, como eu disse, como não há perguntas, aquelas perguntas antigamente imbecis, nenhuma certa, né? Hoje não, todas têm sinais de verdade. Ele deve procurar os sinais mais próximos da verdade. Portanto, é importante demais que o aluno, ao ler o que você está chamando a atenção, o enunciado da questão. O enunciado ele se divide em 3 etapas. O primeiro enunciado é o que a pergunta está dizendo sobre o tema, que é o contexto da questão. Depois está muito atento ao uso do verbo, que a gente chama de comando. O que a questão está comandando para que ele possa estar respondendo. E a terceira, a relação do verbo com as alternativas. Ou seja, se ele está fazendo um comando do verbo analisar, ele tem que buscar alternativa que faça análise. Se ele está procurando um verbo de comando, identificar, ele tem que procurar as alternativas que aproximam da identificação. E assim sucessivamente. Ele não pode perder essa linha. A prova é elaborada pelo seu contexto geral, da contextualidade temática que está tratando a questão, depois o uso do verbo, que a gente chama de comando, e o seu comando através da relação dele com as opções que oferecem as perguntas. Então é atenção redobrada. Redobrada. Muitos alunos, até em sala de aula, às vezes perguntam ao professor, professor, o que esta pergunta está pedindo? Aí quando o professor começa a explicar, o aluno mesmo responde, agora eu sei, professor. Ou seja, faltou uma atenção ao comando solicitado da questão pedida. Isso é muito importante. É bom também o aluno ter muita atenção, visto que as questões do Enem, ela não apresenta de momento imediato o conteúdo solicitado. É a relação que ele tem entre a contextualidade da questão e o comando do verbo é que ele vai identificar o conteúdo que está sendo solicitado. Porque muitas vezes as questões do Enem, ou todas as vezes praticamente, ela é interdisciplinar. Você não sabe exatamente o que ela está perguntando. Então é necessário esta visão do contexto do enunciado com a sua relação também com o verbo solicitado no comando da questão. Então, assim, há aquela questão que pode tanto envolver conceitos de física, com conceitos de biologia, como você disse, interdisciplinar seria nesse jeito. Pode, por exemplo, pegar uma situação do cotidiano que aborde essas duas, né, disciplinas e botar uma questão em si. O aluno vai ter dificuldade de identificar nessa questão de que matéria, por exemplo, ele lê uma questão e fala, isso aqui é relacionado à biologia, isso aqui é de física. Ele pode ter essa dificuldade? É bem possível sim, Fernanda. E eu diria que é talvez a maior dificuldade do Enem. Porque a prática docente do professor, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio, não é tornar as questões interdisciplinares. O que vem a ser isto? É quando algum fenômeno é solicitado, demanda várias questões relativas às outras disciplinas. Tais quais, por exemplo, você pode ter uma situação de ambiental, mas que, na verdade, você não vai buscar essencialmente na biologia. Você vai buscar na química e na geografia. E isso é uma necessidade que as escolas têm que estar atentas para que os alunos estejam cada vez mais com habilidades de fazer essa intervenção nas questões solicitadas do Enem. Então, pode-se dizer que a chave do Enem é a interpretação.
Hoje até a gente nem usa tanto o verbo interpretar, porque a gente considera que esse verbo, dentro do processo educativo, ele é subjetivo. São dois verbos muito importantes que o Enem solicita. Na verdade, é compreensão leitora e análise leitora. Nesse momento, então, na verdade, o aluno precisa demais desenvolver a sua habilidade de análise, para poder subtrair, dentro daquele contexto abrangente, interdisciplinar, exatamente qual o conteúdo que ele tem a acionar para poder desenvolver a sua habilidade. E para o aluno, qual dica você poderia dar para os professores para desenvolver essa análise do aluno em cima da questão, para desenvolver essa sensibilidade do aluno para o que a questão está pedindo? Na verdade, existem dois elementos fundamentais. O primeiro, que são chamadas aulas operatórias. Você não parte do princípio da verdade, você parte do princípio da dúvida. Você constitui um elemento da dúvida. E constituindo o elemento da dúvida, você busca no aluno os dispositivos da indagação, que a gente chamaria de pesquisa. E a partir do momento que o aluno busca esse contexto da pesquisa, ele parte para o segundo momento da questão, que já não é mais a questão em si, mas é o alinhamento entre aula, atividades e prova. Isso tem que estar muito alinhado. Ou seja, a mesma linguagem proporcionada dentro da aula tem que ser absorvida nas atividades pedagógicas para o aluno estudar e também deve ser absorvida pela elaboração das provas. Este alinhamento dessas três condutas é que vai dar ao aluno a habilidade de fazer, finalmente, a análise e, consequentemente, compreensão da questão. Entendi. Temos várias questões aqui. A redação é meio bicho de 7 cabeças, hein, professor? A Camila de Fátima Gomes Teixeira, de Belo Horizonte, pergunta sobre as novas regras para a redação. Olha, na verdade, não existe uma nova regra, sempre existiu. O que houve, na verdade, foi uma banalização da redação escolar. Hoje a gente trabalha no contexto dos gêneros literários, e é dentro dos gêneros literários que vai determinar a redação. Hoje, então, a maior regra, que sempre existiu, na verdade, é princípio, meio e fim de uma abordagem. Dentro desse princípio é estabelecer uma indagação sobre o tema tratado, da redação. O tema é o que está sendo dito. Depois o miolo, o meio da questão, é a argumentação. Como que o aluno constitui a sua argumentação. E essa argumentação pode ser várias, de acordo com a solicitação. Seja ela narrativa, descritiva ou argumentativa. Né? Ou informativa, de acordo com o gênero solicitado na questão. É importante ter a coerência e a coesão textual, né, em mente, né? E são pilares de uma boa redação. E dentro desse pilar que você chama a atenção muito bem, é que o aluno então deve levar a sua conclusão. Ele não pode deixar a sua redação em aberto. E aí é onde muito aluno perde. Ele se perde no argumento, sem levar uma conclusão, e aí perde então a sua coerência e a sua coesão textual. Bom, a Leonora de Belo Horizonte pergunta, como posso identificar a minha vocação? Os alunos aí, né, às vésperas de definir o que eles vão ser para o resto da vida, né, sempre tem essa eterna dúvida, né? Na verdade, eu até gosto muito dessa temática da vocação, porque também foi dela que partiu a minha profissão. Né? Ela tem que ser vocacionada. Mas vocacionada no sentido, não necessariamente marcada pela visão de mercado. Se você ficar na visão de mercado, você não trabalha na perspectiva da vocação. Mas eu acho que são duas coisas importantes para definir a questão da vocação. O que é que você efetivamente gosta de fazer durante o seu dia a dia, no seu cotidiano? O que te atrai mais? Mas é um atrair não também dentro de uma coisa efêmera, passageira, é uma coisa mais permanente. Né? Aí vem o lado da vocação relativa ao mercado profissão, que também é esse dilema da maioria. Eu vejo hoje uma antecipação dos processos humanos. A infância está muito antecipatória, a adolescência é muito antecipatória, tal qual também a juventude. Contudo, isso traz essas indagações muito antecipadas e a gente, muitas vezes, os pais, querem antecipar esse processo prejudicando uma definição, que seja um processo mais maduro. Hoje eu diria, sem dúvida nenhuma, diante do próprio mundo do mercado de trabalho, que existem profissões preliminares para definir uma profissão definitiva. Então, que os alunos não ficassem tanto afoitos a entrar numa universidade, ou que ele pudesse passar por experiências
técnicos profissionais para depois fazer uma definição profissional mais definitiva. E também cai num ponto que não existe uma profissão muito definitiva. Sim. Né? Hoje, a possibilidade de realização pessoal nos dá uma indagação. Eu mesmo agora, já nessa idade, já estou redefinindo talvez uma gastronomia com a minha aposentadoria. Né? Mas por quê? A gastronomia é um efeito permanente de prazer para mim. Então, talvez seja uma definição. E muitos profissionais têm definido isso não na sua aposentadoria, no meio do caminho. Larga uma profissão, como diz, chuta o balde e abraça uma outra profissão. E então, como, desculpa interromper, como abordar esse candidato do vestibular, essa pessoa que está pensando e tem o receio de chegar no meio do caminho e falar assim, meu Deus, eu estudei até aqui e não é aqui que eu quero ficar. O que você pode falar para esse candidato que ainda tem esse receio? Hoje, assim como o conhecimento ele é interdisciplinar, as vocações também são intersetoriais. Então, o que eu diria? Que as escolas, enquanto orientadora desse caminho do aluno, do indivíduo, na verdade, ele deveria estar pautado por um certo miolo, vamos estar dizendo assim. E ao lado desse miolo nós teríamos várias relações. Por exemplo, existe o miolo medicina, mas hoje existe um campo muito vasto ao redor da medicina. A engenharia da mesma forma, existe um miolo da engenharia, mas existe um mundo muito farto, assim também como a comunicação. Aí vai ser mais fácil para que ele possa, inclusive, mudar de curso no decorrer do tempo. Mas não mudar naquelas questões periféricas ou, vamos dizer assim, antagônicas. Eu saio da engenharia e caio na gastronomia. Eu saio da gastronomia e vou para a medicina. Isso é uma certa antagonismo que não favorece a uma formação mais adequada para o indivíduo. Agora, é muito também da nossa cultura, né, professor? Em alguns países, assim, os jovens de 17 anos, 18 anos, antes de ingressarem numa universidade, principalmente na Europa, se eles têm essas dúvidas, eles passam uma temporada viajando, fazendo cursos, trabalhando, para eles entenderem, perceberem exatamente onde está essa vocação, porque às vezes o jovem, ele, bom, eu acho que é isso. E aí o que a Fernanda falou, pode desistir no meio do caminho e às vezes pode até mudar totalmente o objetivo, já depois de alguns anos de formado, encontrar outras coisas, assim, as viagens, os cursos, esse conhecimento também, ele é importante, ele é fundamental para a gente entender a nossa vocação? Eu acho que na saída do mundo tecnicista para um mundo mais, vamos dizer assim, de muita mudança, a gente não pode ter medo da mudança. Primeira coisa que construir nas nossos jovens hoje é não ter medo da mudança. Isso é fundamental. Depois disto, eu costumo dizer na minha família, e mesmo para amigos e mesmo outros me buscando como profissional, que a orientação vocacional deve partir muito de um princípio. Se eu fiz a faculdade, tão imediato eu tenho que buscar estágio. Eu não vou buscar estágio posterior. Eu digo até não só para ajudar nesse processo de definição profissional, mas como para garantir um acompanhamento permanente entre teoria e prática. Porque a gente tem visto muitos candidatos a emprego de trabalho sem a preparação e a condição das habilidades necessárias, porque só trabalhou teoricamente e não teve uma associação entre teoria e prática. Mas eu diria que esse mundo de contato com a teoria e a prática, ou seja, através do estágio, ou através do que você está chamando de vivências de viagem, de vivências socioculturais, é importante para ajudar a definição profissional de uma... Eu diria que não é só para definir, mas é para garantir que a sua escolha foi bem feita. Isso é muito importante. Bom, temos mais perguntas. Pergunta da Flávia, de Belo Horizonte. Em Minas, os alunos da rede pública alegam que ficarão em desvantagem em relação aos estudantes da rede privada por causa da greve de quase 3 meses. Isso é verdade? Alguns especialistas dizem que o Enem é resultado de um estudo completo e não só do 3º ano. Afinal, essa greve em Minas prejudicará os oriundos do ensino público mineiro? Olha, eu diria que esta indagação, ela é uma parte de uma verdade. Ela não é uma verdade absoluta. É importante ressaltar, normalmente, eu enquanto profissional pedagogo, e pela trajetória da minha profissão, muitos me procuram para dizer como eu orientar o meu filho para o vestibular ou para uma profissão. Eu falo assim, olha, isso começa no útero. Essa formação começa no útero.
É à medida em que você vai dialogando, em que você vai experimentando essa relação com seu filho, com sua filha, é que vai determinando isso. Partindo do princípio do conhecimento, eu diria assim, mais do que escola, no mundo contemporâneo o aluno tem que ter acesso. A escola é uma parte da formação. Não pode transferir para a escola a totalidade dessa formação acadêmica. O conhecimento chega muito tardio na escola. Então é necessário que os alunos comecem a ler. Eu diria que um bom aluno preparado para o Enem, ele tem que começar a ler do gibi ao jornal e à revista e ao telejornal. Tem que passar por todo esse mundo de conhecimento para que ele possa compreender o Enem. O Enem não é uma etapa definitiva e isolada da vida do aluno. Portanto, esse prejuízo da rede pública, ele pode ser tão grave quanto um prejuízo de uma escola particular que não trata o conhecimento globalmente. Se ela é conteudista, ela também faz o mesmo estrago para preparar o aluno para o Enem. Agora, é verdade que a defasagem de acesso da rede pública a jornais, a revista, até por conta do acesso socioeconômico e muitas vezes até tempo do aluno do ensino médio, torna isso uma desvantagem. Mas compreendendo, eu acho que a sociedade brasileira tem que entender que o Enem não avalia o terceiro ano do ensino médio. O Enem, ele resulta de uma avaliação, de toda avaliação sistêmica, para quem conhece o sistema sabe, que a Provinha Brasil, ProAlfa, CIMAV, faz parte do Enem. E o Enem não encerra uma avaliação acadêmica do aluno. Ele vai ter outras, inclusive o projeto PISA, que é internacional. Então, essa política de avaliação do Enem, ela é uma etapa. E a gente deve compreender que o conteúdo do terceiro ano do ensino médio não é totalmente consagrado no Enem. Ou seja, eu acho até que as questões mais fáceis, Fernando, começam pelo ensino fundamental. E elas estão no Enem. Então, essas questões que o aluno, se pensar que a matéria que começa de fevereiro a novembro do terceiro ano do ensino médio é o Enem, está enganado. Está enganado. O Enem é uma avaliação final da educação básica, que inclui educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. E esses estudantes de escola pública e que têm um trabalho, têm um estágio, né, durante o dia, estuda à noite, né, ou vice-versa, como é que esse estudante ele pode ter o acesso ou conseguir aproveitar ao máximo o acesso à informação externa à escola, como leitura de revista, jornal, né, até você falou do gibi até o telejornal, como ele pode conseguir ter esse acesso, já que ele tem essa rotina, né, já atribulada para um estudante que vai se preparar, que pode ter uma pretensão acadêmica? Olha, são várias as vertentes. Eu costumo dizer na minha família que você ter fazer a cultura do planejamento de vida cotidiana é extremamente importante. Fazer um planejamento de vida cotidiana. E dentro dessa vida cotidiana, eu acho que dentro disso está um pouco aí a internet. Eu acho que a internet veio para poder tirar um pouco dessas desvantagens cotidianas de uma pessoa atribulada, né? Dentro disto, eu acho também que potencializar também as rodas de amigos. Programar, sim, saídas com amigos, ter esse lazer, mas um lazer, um sócio criativo, um ócio criativo, um lazer criativo, que é começar a discutir, além do futebol, além do namoro, além do prazer, além disso tudo, discutir temas. Eu sinto que a juventude hoje perdeu um pouco esse lugar de discussão temática, né? De discutir política, de discutir meio ambiente, de discutir economia. Isso também se deve ao distanciamento das novas gerações, do hábito da leitura? Eu li uma vez um artigo falando que, em alguns casos, pessoas mais velhas que iam prestar vestibular para uma segunda carreira ou ingressar na faculdade depois de muitos anos, em algumas questões da prova, pela facilidade, pela familiaridade com a leitura, elas se saíam extremamente melhor. E essa pesquisa atribuía esse sucesso a uma leitura constante. Nossa. Portanto, eu digo que a sua abordagem é importantíssima. Sem formação leitora, não há condições de fazer Enem.
Isso é conduta da escola. O aluno pode ser uma pessoa extremamente ligado à ciência, à área de exatas, mas é importante ler. É importante a leitura. Eu diria que a vantagem apresentada, a indagação e o desafio que o Enem tem apresentado à educação escolar é a questão da formação leitora. Nós trabalhamos por muito tempo, e a escola brasileira é muito tecnicista, com a interpretação de texto, que na verdade foi um equívoco. E tinha decoreba também. E era decoreba. Né? Então essa metodologia interpretativa do texto criou a cultura do não leitor. Na verdade seria o quê? Eu leio um texto para identificar parágrafo, personagem e sem entrar na história, sem entrar no argumento. A compreensão leitora não despreza o personagem, o parágrafo, a regra, mas ela entra no contexto argumentativo da leitura. Isso é importante. A escola de hoje, ela é muito tarefeira. Ela manda muita tarefa para casa. Ela deveria mandar mais leitura. Eu ainda vislumbro uma educação escolar de não marcar muita cruz, de não colorir muito papel. Eu costumo dizer nas minhas consultorias, se você quer ver um bom trabalho pedagógico da escola, você mede pela grossura ou não do caderno de atividade da criança. Aquela colagem, não sei se vocês já viram, as crianças vão colando, chega no final do ensino médio, elas não têm nem caderno. Elas não têm. Então não desenvolve a habilidade leitora e nem da escrita, que são habilidades do Enem. É fundamental a produção de texto e a compreensão leitora. E isso é a tarefa da escola. O mundo oferece as oportunidades, vamos dizer assim, dos aparelhos de leitura, mas quem faz a construção leitora é a escola. Isso é a tarefa da escola. Muitas vezes, é claro que o acesso familiar, a possibilidade da família em promover a proximidade dos materiais de leitura é importante, mas é a escola que sistematiza esse processo. E essa questão da escola estimular a leitura, né, tentar produzir um perfil diferente do aluno, que é um aluno consumidor de literatura, né? Você acha que as escolas, principalmente as escolas públicas, elas conseguem colocar esse tipo de questão no aluno, colocar esse tipo de raciocínio? O aluno da escola pública, ele consegue entender a importância disso? Você acha que a escola está preparada ou tem se preparado para ir por esse caminho? Olha, ressalvando alguns poucos professores, que eu conheço muito bem, são excelentes profissionais nesse tema, eu diria que a maioria ainda não está preparada. Eu costumo pegar um exemplo do meu pai, ele falava muito que ninguém dá aquilo que não tem. Então, um professor não leitor não leva o aluno a ser leitor. Um pai não leitor não leva seu filho a leitor. Caso de muita exceção, nós teremos alunos leitores, filhos leitores, sem professores leitores. Mas isso é uma exceção. Exceção. E a escola não pode trabalhar com exceção. Ela tem que trabalhar com atendimento da pluralidade, da abrangência de todos que estão dentro da escola. E ainda a escola ainda é muito fragilizada nessa perspectiva. E ao contrário do que muitos dizem, a falta de recurso da escola, eu posso dizer para vocês aqui a exemplo de muitas escolas com bibliotecas fantásticas, mas não tem a prática. Então, o melhor ensino dentro da escola é o exemplo. É o exemplo. É o exemplo do professor, das práticas dos docentes. Dos docentes, que promove efetivamente essa visão leitora, não é isso? E não só mesmo da prática docente, é um conjunto, né? Um conjunto de ações dentro da escola. A biblioteca tem que ir ao aluno. Né? A biblioteca da escola não é um lugar de enfeitar livros ou de armazenar livros. Nós temos visto muitas bibliotecas armazenando livros. E livros, muitas vezes, até, vamos dizer assim, com muita qualidade. Hoje, o governo federal está instrumentalizando muitas escolas com muitos bons livros. A rede municipal, eu tenho, por exemplo, de Belo Horizonte, que as bibliotecas são excelentes, equipadas, são muito bem equipadas. Agora, é isso que nós estamos dizendo, falta o profissional que mobilize essa disponibilização desse material para o aluno, mas através de práticas realmente de leitura. Bom, a gente tem mais perguntas aqui.
A Larissa, de Três Pontas, pergunta: qual a maior dificuldade na prova? Talvez ela queira saber aí qual que é o bicho de sete cabeças do Enem para a maioria dos alunos, né? Eu diria assim, num geral, dizer que o mais difícil para os nossos alunos fazer a prova é a questão da quantidade de textos de leitura que apresenta a prova. É uma reclamação decorrente dos estudantes que eu venho conversando, chegar ao fim da questão e pensar assim, o que ele pediu lá mesmo, lá em cima? E aí volta o texto. E isso decorre exatamente da habilidade, da não habilidade leitora. Porque, na verdade, o aluno que tem a habilidade leitora, ele não vai se desgastar com o processo da leitura quantitativa que tem na prova. Aquele que tem habilidade. Naturalmente, aquele que não tem habilidade, na terceira, quarta questão, ele já está exausto. Né? Ele já está enfastiado da leitura, porque não está habituado a fazer questões de leitura no seu cotidiano escolar. Então, para mim, a maior dificuldade, e essa prova do Enem, ela, como eu disse antes, compreensão e análise é fator importante, e isso só decorre de habilidade de leitura. Ninguém consegue fazer análise e compreensão leitora sem habilidade. Bom, a gente tem mais uma pergunta da Lúcia de Lagoa da Prata. Por favor, professor, a redação dissertativa argumentativa se coloca título ou não? Quando sei colocar, é boa ela ser longa ou não? Preciso colocar parágrafo? Assim, várias dúvidas com relação à redação e ao estilo de escrever essa redação. Aí ela apresenta várias dificuldades, né? As perguntas dela apresentam, primeiro que o texto, ele tem... Se coloca título ou não, ele né? tem uma estrutura, e na verdade o título tem uma estrutura. Né? Normalmente, o que o Enem vai apresentar? Vai apresentar uma temática. E dentro dessa temática, ela vai poder... O título é o quê? É o caminho restritivo de um tema. Ela restringe o tema. Né? Exemplo, eu vou falar, o tema é meio ambiente. Eu vou restringir com o título água. Ou vou restringir com o título queimada, desmatamento. Aí o título é uma decorrência do tema e a importância de tê-lo. É interessante essa questão dela se perguntar se a redação precisa ser longa ou não. Os alunos também têm muito essa associação de quanto mais eu escrever, o famoso encher linguiça, melhor, né? Eu acho que não. Na verdade, é a capacidade de coesão, coerência textual que demanda uma redação. Né? Isso ela tem que ter claro. Agora, é claro que, de acordo com a abordagem do tema apresentado, ela vai ter uma medição para isso. Parece que o mínimo, né, exigido são cerca de 7 linhas. Isso. Né, para a prova, então, pelo menos 7 linhas para não ser eliminado. Eliminado. Por isso que eu estou dizendo, a partir daí, eu vou alongar a minha redação com o repertório que eu tenho. Por isso que a gente está dizendo que a leitura cotidiana é importante. Por que ler habitualmente no ensino fundamental e médio é importante para o Enem? Para que ele possa ter um repertório linguístico, temático. Né? Então, a famosa encheção de linguiça não vai colar. Não cola. Não vai passar. Não vai passar. E ela pergunta aqui também sobre a necessidade de se criar parágrafos. Se ela quiser fazer uma poesia ali, fazer estrofes no lugar de parágrafos, pode, não pode? Pode. Na verdade, é a capacidade produtora dela de montar a sua estrutura textual, na verdade. Né? Os seus gêneros podem ser montados através de estrutura. A própria poesia tem várias estruturas. Então, ela também pode criar a sua estrutura. Né? Eu me lembro, ressaltou há um tempo atrás, dentro de uma empresa, pediram um texto argumentativo e o candidato fez uma poesia. E foi louvável. Né? Isso é a capacidade mesmo da pessoa de estar desenvolvendo uma estrutura textual. Bom, também temos uma pergunta da Maria Leonilda, de Belo Horizonte. É muito difícil, aos 17 anos, já escolher o que vamos fazer para o resto da vida. O que eu posso observar na minha personalidade para fazer essa escolha de modo mais fácil? Pois é, a personalidade, eu diria que não é bem ela que vai determinar esse caminho. Né? Eu diria que a personalidade se constitui através de diversos elementos. Né? Mas o que eu diria para ela, que o que ela tem que estar bem atenta é
a variação que ela tem ou não em determinadas situações. Exemplo, se ela é uma pessoa mais dedicada a uma situação de permanência, de maior durabilidade de ações, mais voltada para a questão artística, ela vai se situar em algum eixo para isto. Ou se ela é muito linguística, se ela vai ser para a língua portuguesa, inglesa, ou se ela é muito naturalista, ela vai caminhar. Então, verificar muito o que o mundo de hoje a atrai, o que chama mais atenção. Eu até costumo dizer assim, que as novelas poderiam estar nos ajudando muito a isso, quando alguma coisa te chama muita atenção. O que te chama mais atenção? A hora que está passando um noticiário, a hora que está passando uma reportagem, inclusive a hora que está passando uma propaganda inteligente, o que te chama atenção? Vai se autoconhecendo para se autocontrolar e aí definir. E não perca tempo a achar que a vida é definitiva. Nada é definitivo. Esses testes de guias, né, de estudantes, do pré-vestibulando, existem testes, né, de qual é a sua vocação, né, qual profissão combina mais com você. Esses testes têm alguma precisão, tem algum valor para ajudar o aluno a decidir? Não, eu acho que pode dar pista, mas não decisão. Né? Assim tal qual estou dizendo, ver uma novela e alguma coisa da novela te chamar, seja um desempenho de um determinado profissional te encantar numa novela ou num livro que você está lendo, também são pistas. Né? Então, assim, um teste vocacional que deu medicina, o aluno que gosta de artes cênicas não precisa descartar artes cênicas. Não descarta. Ele vai dar pistas, porque eu fiz o meu teste vocacional na juventude, na adolescência, e ele me indicava um outro caminho. Né? E se eu for olhar, talvez, o que eu pudesse ser, eu seria, talvez, um excelente coreógrafo, eu seria, talvez, um gourmet. E essa multidisciplinaridade também pode ser interessante. Vida, Às vezes um médico exatamente. que tem uma habilidade para artes cênicas, e ele pode direcionar o conhecimento dele para pediatria, e tratar crianças de um jeito diferenciado. Né? Eu diria o seguinte, que dentro da inteligência nós temos 3 pontos muito importantes a ser tratados. Existe um elemento que é genético. Não existe outra forma, nós somos genéticos. Então, a inteligência, ela tem um componente genético. Depois existe a inteligência social. O que é a inteligência social? É aquela capacidade de inserção no mundo. Então, por exemplo, uma criança que nasceu geneticamente musical, se ele tem acesso à música, ele vai ser competente. Ele desenvolve a habilidade, fica mais nítido a vocação. Mais elaborado. Né? Ela vem. E depois existe uma outra que é a inteligência histórica, que é a capacidade de se inserir no momento atual. Né? Então são 3 componentes para essa vocação: a genética, o aspecto social e o histórico. E é verdade, né, aquela premissa de que quem é bom na área de exatas não tem afinidade com a área de humanas? Não. E vice-versa. Por exemplo, eu sou ótimo em geografia, história, inglês, mas matemática, física não dá. E quando uma pessoa é boa em física e matemática, eu sou péssimo em ciências, sou péssimo em biologia. Não, então assim, na verdade, quando a gente fala da inteligência social junto com a inteligência genética, né, a gente diria que aí estaria o campo da competência, não é isso? A minha genética é pictória, se socialmente eu estou entrando no mundo das artes plásticas, eu vou estar com uma competência muito grande, né? Agora, existe outro lado, que é o social e o histórico. Se eu trago essa genética para o social e histórico, eu multiplico essas possibilidades, que a gente chama de inteligências múltiplas. Então, é possível ser bom em exatas e ser bom em humanas? Com certeza. Não existe uma premissa única. Não tem desculpa para ter preguiça com a área de exatas, porque fala que não vai ser bom. Isto já é comprovado. Na verdade, até então, quando a gente estudava, tinha 3 inteligências. Hoje já pode-se dizer 11. Hoje existe já a inteligência espiritual, aquela pessoa que já nasce geneticamente com maior facilidade de espiritualização. Né? Então, hoje essa ciência, graças a Deus, está expandindo essa pluralidade e não existe uma predominância, existe uma predominância, mas não existe uma unicidade de inteligência. Não é impossível aprender exatas ou aprender ciências humanas? Definitivamente. Bom, a gente tem uma pergunta aqui do Felipe, de Lagoa da Prata.
Ele pergunta qual a nota ideal para se conseguir uma vaga na federal. E aí eu queria até aproveitar para a gente entrar até nessa discussão, assim, que muito se fala da total substituição do Enem, do vestibular pelo Enem. Qual que é a sua opinião sobre isso? E aí respondendo também a pergunta do Felipe, qual a nota que ele pode obter máxima para que as portas estejam mais abertas para a Universidade Federal, que é o vestibular mais concorrido aqui em Minas, né? Na verdade, não sei se todo mundo sabe que o vestibular não é uma premissa verdadeira. Ou seja, o vestibular não é uma condição sine qua non. O vestibular só existiu pelo funil da educação brasileira. Não é isso? Ou seja, a quantidade, com a oferta do ensino fundamental e médio, com o avanço dessa oferta, houve então um avanço da oferta também para o vestibular e pouca demanda de vaga. Então aí o vestibular existe por essa razão. Se não existisse, se existisse quantas vagas possíveis para quantas pessoas possíveis, não era necessário o vestibular. Então o vestibular é uma condição, não é uma pré-determinação. Partindo disto, o vestibular então, ele surge naturalmente com 3 dimensões. Eu acho que o aluno tem que saber que, tanto quanto o Enem, e eu espero que daqui a um tempo ele seja a única forma de ingresso na universidade, né, para isto. Eu sinto isto e espero que isso venha acontecer. Mas o vestibular tem 3 etapas. Ele tem uma etapa que é para testar conhecimento, aquela primeira etapa da questão do Enem. Eu tenho que tentar provar do que eu conheço. É onde eu tenho que fazer a prova e preencher a maior totalidade do que eu conheço através disso. Essa, então, é para poder dizer assim, eu vou selecionar os alunos que mantêm conhecimento. É onde a pergunta dele vem. E esse máximo ou esse mínimo de nota depende do curso. Não tem uma, vamos dizer assim, uma média única. Para medicina ele tinha que tirar total, né? Ele tem que chegar quase total, não é verdade? Então não existe, respondendo claramente para ele, uma base aí, depende muito do curso e de candidato vaga que ele está concorrendo, não é isso? Então o primeiro momento é de classificação, de seleção, me desculpa. Então ele tem que provar que ele sabe. Depois ele vai ter o momento da classificação, que vai ser os primeiros colocados em todas as áreas para ser. E dentro disso há muito empate. Então vem o terceiro momento, que é aquela etapa da última prova que a gente falou assim, é onde eu tive mais dificuldade que vai fazer diferença. Então nós vamos ter vários candidatos com 95,3. Mas é essas últimas etapas da prova do Enem que vai dar esse critério de desempate. Então ele tem que ter, por isso que o chutômetro não vale a pena. Ele tem que tentar buscar o chutômetro mais próximo de uma verdade. É onde vai ter a possibilidade de empate e desempate dentro do Enem, né? Então, nesse sentido, o importante é que ele faça o quanto mais possível de pontos. E sabendo que o critério de atribuição de notas vem do que a gente vai chamar do gabarito A, B, C e D. Se ele ficar muito em cima das questões mais baixas, a pontuação vai ser baixa. E se ele chegar muito perto das pontuações mais altas, a pontuação dele vai. Então, ou seja, se ele ficou com 70% respondendo questões baixas, de nível baixo, né, ou intermediário, e 2 ou 3 ou 10 de nível maior, de qualquer forma ele vai estar menos favorecido. É uma média implacável, né? Então ele tem que tentar meiar essas duas relações. A questão de nota de corte, né, do Enem, a nota que vai falar assim, daqui para frente você pode tentar uma universidade, daqui para baixo não. Né? Isso tem uma variação por edição. Muito grande, muito grande. Como que é estabelecida essa nota assim, de corte para pelo menos tentar nortear o candidato? Não tem como te dizer a princípio, porque na verdade esse corte vai dar muito dentro da proporção vaga-candidato. Então um corte, por exemplo, numa determinada disciplina que vai ser um mínimo de 89, em outra pode ser 75.
Então, não tem como dizer. Isso é de acordo, não tem como, por exemplo, pode tentar pegar por base a nota de corte do ano anterior Pode, isso pode. Porque tem uma tendência a se manter... Há uma tendência, né? Hoje, o campo da escolha dos vestibulandos, né? Um total de... Quando a gente vai, por exemplo, na federal, a gente vê o pessoal de comunicação, é um número muito grande. Então, isso permanece sempre, né? Não haverá, por exemplo, uma mudança de medicina cair 20%, nem 10% não cai nesse corte. Eu diria que não cai quase nada. Então, o ano passado serve como base para que ele possa se orientar para isso. Mas eu continuo insistindo. Ao fazer a prova, divida a prova em 4 tempos para que ele possa navegar com a possibilidade de achar uma média para ele. Uma média para ele. E que seja uma média favorável. Porque os distratores de questões desclassificam o aluno se ele estiver muito abaixo. Essa navegação de 4 tempos seria separar as questões em 4 partes, como uma sendo fácil, uma de média dificuldade. À medida que ele vai fazendo a prova, como eu disse, ele tem lá tantas questões, ele vai lendo, eu vou ler de 20 em 20, de 30 em 30. Eu vou verificar dentro desse bloco de 30 questões quais são as mais fáceis. Eu vou fazê-las. E eu posso até usar um asterisco, olha, essa daqui eu vou tentar que ela está um pouco complexa. Eu não posso perder tempo com a mais complexa, porque eu estou em dúvida. E aí ele vai classificando as questões. Depois ele retorna ao asterisco que ele colocou. Asterisco 1, ele já resolveu. Asterisco 2 é um pouco mais difícil. A 3, média, e a outra é muito difícil. Se ele colocar esses asteriscos nessas questões, ele vai retomando as questões. O certo é que ele não pode perder tempo amarrado numa questão. Até porque pode perder uma média que ele faria com Exatamente. Né? Se ele estabelece os critérios de dividir essas questões, ele tem mais chance de atingir uma média razoável para ele. Professor, nosso tempo, infelizmente, chegou ao fim, né? Várias dúvidas, várias questões ainda vão poder ser respondidas ao longo dessa semana. Esse é o primeiro videochat de uma série sobre o Enem, que a gente está fazendo aqui na TV O Tempo. Gostaria de agradecer imensamente a sua presença, foi extremamente elucidativo aí para todos os alunos, acho que respondeu todas as dúvidas muito bem. Agradecer também a Fernanda, que vai estar aqui amanhã também, participando do nosso videochat. Muito obrigada a você, internauta, e fique ligado.